Olá, bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai receber aqui o Marcos Guerra, artista, quadrinista, RPGista, e a gente vai falar sobre RPG. Então, Marcos, me diz aí, vamos começar especificando o que é RPG exatamente. É a postura global, como é que é? Tem essa confusão, né? De termos a sigla fisioterapêutica, a reeducação da postura global, coincidindo com a nossa, que é uma sigla em língua inglesa. O RPG do nosso jogo é o jogo de representação de papéis, que em inglês fica Role Playing Game. E, embora seja uma definição muito genérica, essa representação de papéis no RPG toma uma forma de execução bastante específica, que é através apenas da fala e do diálogo. Representamos papéis não como os do teatro, onde o personagem é fisicalizado no trabalho de um ator e que concebe um texto. O RPG é uma aventura dramática narrada verbalmente, sem texto a ser seguido. É o jogo do improviso de papéis a partir de uma base compartilhada, que a gente pode chamar de regra, essa base. E como é que começou esse jogo, essa atividade de jogo de RPG, né? Interpretar personagens é uma coisa que a gente sempre faz, né? Quando é criança, quando a gente vai brincar, a gente lembra de um personagem, de uma história, eu sou tal personagem, a criança sou tal outro e tal. É aí que começa o RPG? Como é que foi documentado a primeira ocorrência desse tipo de jogo de interpretação de papéis? O RPG coincide muito com a nossa ideia de produto, né, que hoje já traz a hipótese de ser algo comercializado, algo visto como marca registrada. Existem RPGs para diversos temas, gêneros, abordagens, mas como prática humana, você citou aí que o nosso faz de conta, o nosso assumir papéis é algo inerente ao ser humano e já aproveitou como prática se aproveitou de nossas principais necessidades, que são a comunicabilidade de setores sociais onde a gente não poderia estar atuando se não estivéssemos assumindo um papel. A gente entende o RPG também como forma de participar de experiências como ouvintes ou até como espectadores e como jogadores daquilo que não poderíamos vivenciar de outra forma. O RPG significa muito a maneira de nós pegarmos a nossa rotina e transformá-la, né? A gente pega aquilo que seria uma aventura textual numa aventura vivida. De tal maneira que a gente tem vários registros de escritores que transformaram seus personagens em suas obras, e até mesmo um cavaleiro medieval valenciano, João Anoto Martorell, que escreveu cartas ficcionais a diversos desafetos, dizendo passo a passo como os derrotaria, inclusive narrando como seriam os duelos, com que golpes venceria, que armadura utilizaria e que juiz ele chamaria para ser o árbitro das querelas. Então, ele escrevia uma carta para um desafeto, dizendo o que faria, como é que faria, e o desafeto respondia, como é que é? Sim, por anos e anos. Ele desenvolveu uma verdadeira literatura do que faria naquela ficção. É como se estivessem duelando no imaginário, não é isso? Com palavras, que é propriamente a prática do RPG. Por sinal, essa história foi compilada pelo Mário Vargas Llosa num livro chamado Cartas de Batalha, de João Anoto Martorell. Olha que interessante. Um livro fantástico. Que você estava falando que inspirou Don Quixote, né? Exato, a obra seguinte do João Anoto, onde ele traz essa ideia dele da palavra como conceito da ação e como também conceito da vida vivida, da verdadeira vida vivida, não a vida imediata, das cortes e das responsabilidades ali sociais, das quais ele se desprendeu como escritor, mas de uma vida simplesmente escrita, que no RPG propriamente é falada. Ele criou o trabalho maior dele na figura desse cavaleiro medieval chamado Tirante Leblanc, que intitula a obra e que inspirou Cervantes em Quixote. Que foi, por assim dizer, nas palavras do Mário Vargas Llosa, o ponto em que o romance de cavalaria alcançou o máximo da beleza técnica e tudo mais. E o Quixote, em seguida, dá o passo seguinte, por assim dizer, o primeiro romance moderno, né? Ele dá à obra de cavalaria a homenagem máxima de ser desconstruída. Enquanto isso,
João Anótimo Martorell nos dá a obra máxima da construção do romance de cavalaria, que é o Tirante Leblanc, que eu considero um primórdio do RPG. Uhum. Agora, o Quixote, ele é uma figura que ele está, assim, vivendo uma realidade virtual, né? E como é que funciona essa vivência da realidade virtual no RPG? Porque para o Don Quixote aquilo ali acaba sendo um problema, né? Mas na prática do RPG, que benefícios a pessoa pode ter simulando situações e vivendo essas situações? Pois é, o Quixote é uma obra muito ampla. Enquanto isso ocasiona para ele um problema, também ocasiona um certo tipo de libertação. No RPG, isso também irá ocorrer, só que para tentarmos enfrentar o desafio quixotesco de estarmos trabalhando nossa imaginação compartilhada numa realidade secundária, ali coletivizada pelo grupo de jogo, a gente vai ter a figura do narrador que vai propor um sistema de arbitragem. Quixote não teve essa vantagem, né? A arbitragem dele era o seu próprio jogo, a sua própria realidade questionada. Enquanto o nosso narrador, como membro do jogo em mesa, vai dar limites, o jogador vai precisar seguir esses limites e produzir o seu improviso textual ou de ações narradas dentro daquele espaço proposto ali. Agora, quanto melhor o jogador for orientado pelo narrador, melhor vão ser os resultados, porque um narrador que deixa um espaço pequeno de improvisação está, às vezes, pegando um jogador que, me permitindo essa analogia, tal qual um músico não faria um bom desempenho com poucas notas. O narrador precisa deixar a área harmônica de criações dos seus jogadores com um amplo cenário de recursos, né? Então, vamos também clarificar, né? Por exemplo, contemporaneamente, o RPG, como é que ele se organiza, né? Ele é um jogo, ele é jogado como, né? A estrutura do jogo, você falou, tem jogadores, tem um narrador. Como é que é esse ritual do fazer do RPG? Pronto, o ritual é a palavra corretíssima. A gente tem 2 jogadores. O narrador, que eu citei como árbitro, que ele precisa, em geral, ter um senso da concepção geral ampla em relativo aos acontecimentos narrados, e os personagens representados por ele, que serão vários. Em seguida temos aqui... Então, esse narrador, ele interpreta vários personagens e toma conta do cenário, né? Exato. Por exemplo, ele não vai só definir o que os personagens não jogadores irão falar e agir. Ele também vai definir acontecimentos climáticos, ele vai definir a física daquele mundo, a química daquele mundo. Será que o personagem que está tendo sua ação narrada pelo jogador vai conseguir atravessar o assoalho de madeira podre? Na definição do narrador, pode ser possível ou não. Aí o que ocorre é que a gente tem o segundo tipo de jogador, que é o jogador propriamente dito, que eu defino como um tipo de protagonista, porque eles são protagonistas em que a ideia de um objetivo ou de uma missão para o seu papel precisa passar pelos desafios propostos pelo seu narrador. Há um terceiro elemento também, que é onde a gente entra na aleatoriedade. Se o narrador simplesmente for um tirano e dizer que o chão vai se desfazer aos pés do personagem naquele mundo imaginário, ele pode assim fazer. O que seria muito arbitrário da parte dele. Então a gente entra no lance da aleatoriedade com o jogar de dados. A gente entra com a regra. A regra de que aquele chão poderia se desfazer aos pés de seu personagem. O jogo torna-se, por assim dizer, num tipo de objetivo em que a gente entende a surpresa de acontecimentos como mediação, mas jamais como objetivo final. A gente precisa da mediação dos acontecimentos aleatórios para sentirmos que a nossa descrença para com aquela realidade compartilhada esteja sendo mediada com justiça mínima. Embora o jogador narrador, ele precise manter as forças de seu planejamento mais ou menos equilibrado para com a sua hipótese de fatos a ocorrer, né? Então, dessa forma, parece que tem um pouco... O RPG tem uma relação com o teatro, né? Você interpretar personagens, Sim. Viver situações... Né? Como é que você vê essa relação do RPG com o teatro? É muito curioso... Você estava falando de tragédia grega, Shakespeare, né? Exato. É muito curioso a gente relacionar o RPG a um tipo de manifestação
social que já adentrou várias práticas artísticas na humanidade. E eu acredito que no teatro grego, como nosso exemplo pioneiro, né, de como entendemos a dramatização coletiva, socialmente falando, a gente notar como os acontecimentos da tragédia grega são descritos, nunca ocorridos em palco. Quando Édipo cega-se, nós não vemos Édipo se cegar no texto original. A gente tem uma narrativa de que ele assim o fez. Quando a mãe de Édipo enforca-se, tal qual, a gente não vê a atriz ser enforcada ali no texto. Só o relato de que... Só o relato de tal que esta coisa aconteceu. E, no entanto, acreditamos que isso aconteceu, mesmo que não vejamos no palco. E aí, então, algo vai acontecer no teatro elisabetano, né? Tendo seu maior expoente em Shakespeare. Séculos depois, ele que também foi grande leitor de tragédia grega, ele passa a tentar trazer os acontecimentos para o palco. Nem todos. Porque a mágica propriamente dita é um grande desafio a se trazer para um palco medieval. O que Shakespeare faz é, por vezes, usar sua poesia para trazer um acontecimento absurdo ou um fenômeno natural na visão de sua poesia, ou uma mágica poderosa através pura e simplesmente de uma descrição, tal qual um RPG em que um narrador descreve um acontecimento mágico apenas oralmente. Tanto o dramaturgo grego Eurípides, Sófocles, vai fazer uso disso, de acreditarmos que tal coisa se deu nos bastidores, como Shakespeare vai tentar trazer para frente, e na sua limitação física de não poder fazer, por exemplo, uma grande guerra entre o rei Henrique e os franceses, ele vai fazer uso de sua poesia para dizer: imaginem que isto aqui está se dando com milhares e milhares de soldados. O RPG tal qual vai fazer isso, e iremos acreditar nisto, porque estamos vendo aquilo se tornar fato em palavra. O RPG, por assim dizer, é a arte da palavra. Agora existe encenação propriamente dita, ou é um procedimento puramente abstrato? Há um setor de encenação improvisada chamado live action. Por sinal, existem algumas atividades agora na cidade com alguns live actions de histórias de vampiro. Sim. O Sanguinis Saturnalis, que está acontecendo agora na Zona Norte. E os personagens são interpretados por atores, jogadores, que se fantasiam com seus personagens. É um subtema do RPG, é um setor. Já o setor clássico propõe apenas construção oral. Agora, por exemplo, quando se fala de RPG, a gente tem muitos relatos de fantasia medieval, né? Muitas associações a isso. Agora existe a relação do RPG com dramas mais psicológicos, né? Dilemas morais, né? Por exemplo, alguns inspirados até no Lovecraft. Você, que é um indivíduo que você admira, você pode falar sobre isso? Exato. É interessante notar como o RPG acompanha fases literárias. Ele nasce como um imitador do romance de cavalaria, no ponto em que o escritor Tolkien, o britânico, criador do Senhor dos Anéis, influenciou a primeira fase do RPG como produto. Quando ele, como produto, passa a se desenvolver, ele começa a se inspirar em outros escritores. Entre eles o Lovecraft, que é um ponto interessantíssimo, porque a gente tem um RPG dedicado a ele, chamado de Cthulhu, o Call of Cthulhu, sistema próprio, cenário próprio, totalmente adentrado naquele período em que os personagens dele atuavam, em que há um momento de técnica, de narrativa muito específico do autor Lovecraft, que é o fato de não vermos os monstros. É um RPG onde você não terá acesso ao desconhecido, assim como os personagens de Lovecraft, em grande maioria, não têm acesso direto ao desconhecido. É um ato de usar a narrativa RPGística para você ter uma experiência com o indizível, que novamente retorna ao RPG à sua posição de irmão da literatura. Literatura como uma maneira de você imaginar o invisível, mas não vê-lo. O RPG também tem essa característica. Que é uma espécie de literatura interativa, então, né? Você tem ali uma narrativa sendo proposta por várias pessoas que ela pode tomar um rumo indefinido, né? Exato. É uma cultura oral interativa, uma cultura oral relâmpago interativa com começo, meio e fim, onde temos um cerne de regras a ser obedecido. Mas, no entanto, o ponto central sempre é essa questão
da criação verbal, oral, dramática. A gente estava conversando e você falou também sobre Borges, né? A relação com Borges. Como é que você puder comentar essa... O Jorge Luiz Borges tem um tema fantástico, que é conduzir a literatura dele até o indizível, o que aproxima muito ele de Lovecraft, de tal maneira que ele era um admirador do HP Lovecraft. E o que acontece nos personagens dele, de vivenciar o infinito, de vivenciar o labirinto das palavras, de vivenciar aquilo que não pode ser dito ou experimentado e simplesmente procurado pela literatura, aproxima-nos muito do RPG, porque estamos sempre numa experiência que é a extrapolação da experiência imediata. E a literatura, como extrapolação da vida em si, como a própria biografia do Borges demonstra, foi um homem, praticamente um homem feito de livros e de leituras, a gente acaba entendendo como a ferramenta RPGística pode fazer, de fato, criações artísticas por si só. Tal qual ele entendeu a literatura como uma suplantação da experiência humana, o RPG também pode suplantar a nossa posição de criadores literários para uma experiência coletiva ampliada, né, na figura de um processo compartilhado, amplo e ainda por cima imprevisível. O autor emociona-se com o que cria, o RPGista emociona-se com os seus criadores ali em comunidade. É quase como se impressionar com o que ele vive, né? Exato. Porque, por exemplo, se a literatura é uma coisa que pode me fazer viver vidas que eu não viveria, né, através da leitura, ter experiências que eu não... O RPG talvez da mesma forma então possa fazer isso, né? Exato. Através do que você está falando do sobrevivencialismo, né? Isto, muitos entendem o RPG como uma corrente cujas ferramentações nos conduzem a um desenvolvimento de prática estratégica de sobrevivência, como o survivacionismo. Temos aqueles que entendem o RPG como ferramenta didática de aprendizado da história. Ele foi utilizado em Mato Grosso por professores de história, nos anos 90, ainda deve ser. O GURPS, que é um sistema de RPG dedicado à adaptação da realidade, teve inúmeros suplementos dedicados à história do Brasil, ensino de história do Brasil através do olhar dos bandeirantes e dos índios. Tínhamos um RPG nos anos 90 chamado Desafio dos Bandeirantes, dedicado totalmente à descoberta de um Brasil, a ser descoberto por esses personagens. É um tipo de experiência que, por exemplo, se você tem hoje em dia pessoas que declaram abertamente que eu apoio a tortura, eu torturaria, ou eu queria que voltasse a ditadura militar e tal, e talvez através do RPG essa pessoa pudesse viver, né, tomando um personagem tirano e tendo que interpretar esse personagem, tendo que torturar numa situação abstrata, virtual, obviamente sem torturar, a pessoa ter essa experiência e ver como é que é o resultado disso, né? Porque muita gente fala as coisas sem o parâmetro da experiência. Exato. O RPG, por assim dizer, sob esse exemplo, ele traria um grau de empatia e de autoconhecimento no relativo ao que você se propõe ao outro dentro de um universo virtual cujas consequências de seus atos, dependendo do caminho que o narrador optasse, pudesse trazer uma multilateralidade daquilo que a sua opinião até então havia apenas tornado como um caminho, uma hipótese, aquilo que eu faria se. Esse se, no RPG, se torna um mosaico de 1000 possibilidades. Um narrador equilibrado transforma a sua aventura num processo de transformação de seus jogadores. Uma vez que ele, jogando com seus avatares, seus alter egos, as suas personas naquele universo, não estão apenas criando textos inventados. Eles estão trazendo experiências imaginadas ou supostamente... que podem levar a reflexões éticas, morais e tal. Exatamente, supostamente atrelados às suas convicções, mesmo que através de pontos de vista aparentemente ficcionais. Eu não acredito que a criação de um autor ou de um ator ou artista, ela se estende de maneira totalmente independente de suas experiências e convicções. Por mais que eu esteja trabalhando com um personagem diferente de mim, eu estou ainda trabalhando com a realidade de Marcos, eu estou trabalhando com a realidade de Sol, eu estou trabalhando com a possibilidade de uma
comunicação que eu não teria de outra forma se eu não tivesse tomado aquela persona para aquela experiência virtual de realidade secundária. Então, inclusive, isso pode ser uma ferramenta de autoanálise, né? De a pessoa ver como é que ela... O personagem que ela cria vai ter reflexos de coisas que talvez ela queira dizer, né? Sim. O autor de Madame Bovary chegou a comentar que ele acreditava ser Madame Bovary. Sim. É interessante notar como um autor de RPG, um criador, jogador, narrador, também estão sendo seus personagens por estar criando-os. E ao estar criando-os continuamente, como o ser humano é um processo de interpretação constante e de autocriticismo Você coloca constante. aí naquele personagem coisas que de alguma forma vieram de você. Exato. E que você pode, agora de forma esotérica, né, analisar aquele indivíduo. Exato. E fazer críticas que na verdade podem refletir a você, né? Exato, ou simbólica, né? E aí a gente entra na hipótese dessa questão da autoanálise, uma vez que numa aventura de RPG que se proponha a questionar os parâmetros dos ideais daquele jogador ali, a gente entra não só num debate cerebral, a gente também entra num debate emocional. O quão longe o personagem dele é capaz de agir daquela forma. Por que nós nos emocionamos quando vemos um filme? Por que odiamos um personagem que é ficção? Porque reconhecemos naquelas ficções, naquelas criações, elementos que são os nossos, elementos que queremos negar em nós mesmos ou afirmar em nós mesmos. Ao jogar RPG, a gente não tem como se separar desses elementos e associar a nossa interpretação de nossa natureza humana aos personagens que estão ali. Dessa maneira, eu já participei de sessões em que jogadores alcançaram reflexões filosóficas, já tiveram momentos de rever os seus pensamentos, suas posições pessoais. Já participei de uma aventura em que um órfão perdoou os seus pais que o abandonaram, em cena e em fora do jogo em si. Uma vez que ao fim da sessão, em lágrimas, o jogador me comentou: eu estou me sentindo muito melhor agora. Então, é uma cura, né? Então, é um processo que pode ser catártico, né? Em diversos níveis. Uma vez que o RPG implica muita responsabilidade para se alcançar esse tipo de círculo emocional. E muitas vezes, visto como passatempo, obviamente, não alcançaria esse cerne. Mas numa aventura madura, em que tomamos a opção de trazer essa iniciativa, de enfrentarmos um pouco de nossas sombras e de nossos fantasmas, o RPG pode ser um diálogo extremamente enriquecedor. Certamente. E tem também você falou que o GURPS teve história sobre o Brasil, né? Sim. Sobre a história brasileira. Tem também essa questão da relação do RPG com a cultura popular, né? Brasileira, que, por exemplo, você pode ter acesso a mitologias e ambientações e a coisas envolvendo a literatura brasileira. Inclusive, falando nisso, né, a gente pode comentar sobre esse livro aqui, que você falou. Como é que é? Me diga aí. O Alto da Catingueira em quadrinhos. Trata-se de um trabalho meu em quadrinhos, adaptando um disco. Do Elomar, não é isso? De Elomar Figueira Melo, grande poeta e músico de Vitória da Conquista, que amorosamente cedeu o seu texto para a criação visual desse quadrinho, onde eu adapto como quadrinista e ilustrador, em parceria com a designer Ednara Medeiros, que trabalhou no projeto gráfico. O que ocorreu aí foi o seguinte: enquanto no RPG a gente precisa ter uma realidade secundária para inserirmos nossas personas, nossos avatares, dentro daquele universo que iremos participar imaginativamente, podemos citar qualquer tema. Então você comentou a respeito do RPG de aventura medieval, que influenciou muitas criações artísticas, como até o desenho da Caverna do Dragão. Era um RPG. E o que ocorre é que a gente nota esses temas e esses cenários, em grande maioria, com material estrangeiro sendo assimilado pelo público de RPGistas brasileiro. Então eu acredito que Elomar, com seu universo de um sertão artístico, musical, que ele chama de sertão profundo, é um exemplo de um cenário que pode ser jogado como um cenário RPGístico. Guimarães Rosa, que serviu de bela base para muitas das formas que ele encontrou para a linguística sertaneja dele em criar asas, por exemplo, criou um cenário literário gigantesco em seu Sertão Veredas, né, seu grande sertão. E o que ocorre é que muitas vezes o jogador de RPG
pingando entre cenários estrangeiros e esquece das possibilidades populares de nosso cenário folclórico, ainda mais com um folclorista como Câmara Cascudo em nossa cidade, cuja obra se espalhou de tal maneira a influenciar a maneira como entendemos esse tipo de criação oral. E, de súbito, ocorre ao nosso jogador esquecer esses elementos muitas vezes. E é uma prática que eu quero trazer ao meu RPG, do RPG de adaptação popular. Né? De tal maneira que podemos imaginar o que aconteceria aos irmãos Grimm se, ao invés de ter produzido livros, eles tivessem jogado RPG. Está entendendo? Uhum. A mesma pergunta poderia ser feita ao Dave Gurgel, ao Câmara Cascudo, ao Oswaldo Lamartine, que são grandes nomes desse universo que pode se tornar aventura RPGística compartilhada, como uma maneira de mantermos a prática oral de volta aonde ela veio. Depois de ser transformada em literatura e pesquisa antropológica, continuar como oralidade. Seria um retorno à prática cultural sertaneja fantástica se o RPG alcançasse esse regresso à sua origem de jogo oral. Que interessante, cara. Muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Agradeço. E eu adiciono que a prática, embora não tão popular quanto já foi anos atrás aqui no Brasil, mantém-se com grupos bastante diversificados. E eu convido a todos a conhecerem esse universo com paciência, com parcimonia e interesse, posto que não só educativamente, mas como artisticamente, o RPG pode ser uma ferramenta cada vez mais rica para a nossa experiência como criadores e intérpretes de nossa própria cultura. Com certeza. Muito obrigado. Então, esse foi o Café Filosófico com Marcos Guerra sobre arte, literatura e RPG. Semana que vem tem mais.